Há uma presença muito especial do Espírito de Deus na igreja, e eu gostaria que cada um apreciasse bem essa presença de Deus, porque isso é algo muito especial para nós, irmãos. Deus move os céus, Deus prepara os seus anjos, Deus programa tudo por você, por mim, por cada um de nós. E é tão triste alguém se empolgar para dar algo para um querido, de repente um presente, e você vai, e você faz, você economiza, e depois você vê que não há um interesse por aquilo que foi dado. Que nunca Deus, ao passar por nós, sinta o desinteresse daquilo que Ele tem feito por nossas vidas. Só por estarmos assentados aqui esta noite, já é um motivo de vitória plena, porque muitos estão em lugares que eles não gostariam de estar, mas não têm forças para estar aqui onde você está. Muitos não têm tido o privilégio de ter sido alcançado por essa graça tão preciosa que Deus alcançou na sua vida. Por isso disse o apóstolo Paulo: em tudo dai graças a Deus. Nós temos, irmãos, só que agradecer, e agradecer do profundo do nosso coração pela graça que nos alcançou, pela família que Deus nos deu. Você não deve avaliar o bem recebido por alguém como sendo medida para você. Você tem que avaliar o que Deus te deu e ser feliz com aquilo que Deus te deu. Porque às vezes aquilo que você tem recebido e você acha que não seria tão bom igual ao que o próximo recebeu, mas é tão melhor para ti, porque aquilo que Deus te concedeu, aquela rosa que Ele te concedeu, que tem bastante espinhos, é porque era necessário para te aperfeiçoar. Você precisava daquilo. E às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida, e como disse o nosso mensageiro, que a pedra mais dura que existe é o diamante. E não havendo outra pedra mais dura que o diamante, com que é que vamos lapidar o diamante? Com outro diamante. Então, muitas das vezes, Deus permite certos atritos acontecerem, e aquilo é com pessoas que você tanto ama, e que você não esperava, mas é diamante lapidando diamante, para te fazer mais humilde, para te fazer mais puro, para te fazer desenvolver a capacidade de perdoar. E assim nós devemos em tudo dar graças a Deus, e não permitir, como diz aquele velho hino, não permitir que apague o pavio que fumega. Porque a era, irmãos, eu sinto de falar um pouco, esse é o desejo, me veio em meu coração, tenho a palavra para ler, mas vamos falar um pouquinho antes. A era em que nós vivemos, irmãos, é uma era muito cruel. É uma era da frutificação das sementes. Porque Gênesis é o livro das sementes, tanto do bem quanto do mal. Todos os milênios têm se passado, nós estamos agora no fim, e você sabe que o 7º dia é o descanso da terra, o 7º milano, e nós estamos aí nesse desfecho final, e tudo que tiver que acontecer, por isso que nós, como cristãos, devemos nos manter bem quietos
e envolvidos unicamente com as coisas de Deus. Porque quando você olha a nível mundial, os acontecimentos, não tome partido. Não tome partido, porque, como dizia o pastor Febrônio, falando comigo semana passada, ele disse: quem quer que entre em qualquer lugar, em qualquer país, como presidente, terá alguma coisa para cumprir. E são tempos onde as peças estão sendo colocadas e há um grande drama sendo montado, o qual nós não vemos, mas por trás das cortinas está tudo armado. E o meu desejo é que, em momento algum, eu apoie alguém que esteja para cumprir um papel ao lado do anticristo, ao lado do combate para com a palavra, para com a verdade. Sabemos que, como cidadão, temos que votar, mas eu nunca teria paz no meu coração se eu votasse em alguém que abertamente defende o espírito da era, a situação mais calamitosa que o mundo de Sodoma está indo. Agora, por consequência, eu posso votar em alguém que possa amanhã ou depois fazer isso, mas era sem o meu conhecimento. Mas quando eu digo isso, é que para nós não tomar partido por nada, não estou falando em questões municipais, mas estou falando em questão nacional. O mundo está caminhando, irmãos, para um desfecho final. E nós precisamos estar preparados para um desfecho final também quanto à nossa fé. Quanto à nossa fé, porque a besta fará descer fogo do céu, mas também o povo de Deus fará manifestar o poder da palavra falada. Será algo tão grande, a tal ponto que nos arrebatará da terra. E nós não queremos estar presos a nada a não ser a Cristo Jesus. Por isso, a nossa fé tem um vínculo, e esse vínculo é Jesus Cristo. A nossa fé tem uma bandeira, e essa bandeira é o Evangelho da cruz, que devemos lutar com todas as forças e com todo o ânimo que temos pela verdade. E eu creio, irmãos, que todos aqueles que tiverem anseio, desejo pelo que é certo, Deus te ajudará com que você esteja compondo o quadro do plano, do propósito de Deus para esta era final. Então, que Deus nos ajude, irmãos, ter consciência de que nós não estamos vivendo em um tempo normal. É um tempo muito fora do normal dos tempos passados. É tempo do amadurecimento das sementes. E que a semente do Evangelho seja devidamente amadurecida em nossos corações, para que as nossas decisões sejam decisões bíblicas em todos os momentos das nossas vidas. Que sejam decisões segundo a palavra de Deus, que o amor divino possa brotar e viver em nossos corações. E tem uma coisa: tudo aquilo que eu, como pregador, pregar, Deus me provará para viver aquilo. E tenho visto isto na minha vida acontecer. E tudo aquilo que você, como crente, pontuar com seu amém e crer, Deus permitirá com que você seja provado também naquilo. Agora, você não vai ficar com medo, então, se eu defender algo que é tão correto e eu vou ser provado. Eu tenho que ser provado para ser aprovado. Nós temos que passar por testes. Se você pontuar com um amém sobre que o crente tem que ter o amor divino,
Deus te provará em algum momento que, quem sabe, algo seja tirado de você, para que você tenha o direito de condenar, mas você vai, naquele momento, manifestar o amor divino e perdoar, porque você pontuou com seu amém, dizendo que o amor divino faz parte da noiva de Cristo, e que a noiva precisa ter este amor divino. Por isso, irmãos, vamos realmente estar prontos para que Deus possa moldar em nossa vida a sua natureza, para que Deus possa moldar em nossa vida os traços do Evangelho, como foi lá na igreja primitiva, porque a hora está chegando. Os grandes eventos estão acontecendo. Nós não estamos aqui para bater martelo e dizer isso é isso, porque nós não podemos, não somos profetas. Mas a gente vê as coisas. Por exemplo, as eleições americanas, um sujeito que não tinha condições assim, até mesmo intelectuais para tanto, mas você vê o profeta dizendo: eu profetizo e assim diz o Senhor, antes da vinda de Cristo, uma mulher governará como presidente, como vice, ou como a Igreja Católica, não digo como que seja uma ou outra, mas de alguma forma haverá a ascensão de uma mulher. E nós vemos ali uma vice-presidente, e nós vemos ali o segundo presidente católico dos Estados Unidos. Para nós, um presidente católico é comum, porque vivemos em uma nação católica, mas para os Estados Unidos, que é uma nação evangélica, é anormal. E a Igreja Católica está com seu plano pronto para governar o mundo. E a Bíblia diz que a primeira besta fará com que todos se curvem diante a segunda besta fará com que todos se curvem diante da primeira besta. Então, eu não sei, mas eu só digo uma coisa: estejamos atentos, com a nossa fé bem firmada, porque as coisas estão caminhando para os grandes acontecimentos. Pode ser dentro de 4 anos, pode não ser, pode ser 4 anos silenciosos, aonde se prepara, e às vezes os momentos silenciosos são os piores, porque aonde se prepara a estratégia para o golpe final do propósito de Satanás. Mas saiba, igreja, que há 2 poderes no mundo, e esses 2 poderes têm 2 propósitos, e os 2 propósitos serão alcançados. E nós estamos do lado do poder de Deus para alcançar o propósito de Deus nesta caminhada. Então, o que precisamos fazer? Comunhão com Deus, apegar-se com Deus e caminhar, olhando para frente. E o demais, não se preocupe. Não há marqueteiro que vai mudar o propósito de Deus, porque a Bíblia diz que Deus permitirá com que o anzol seja colocado sobre o queixo deles e para trazer cada coisa no seu lugar. Então, as coisas a nível mundial, a pandemia, trazendo uma certa insegurança financeira para o mundo, somente colaborando com a fala de Roma, que diz que eles têm o plano perfeito para uma moeda perfeita, para uma estabilidade perfeita ao mundo. Tudo isso está corroborando para que os líderes mundiais dêem ouvido àquele que vai governar o mundo. E o profeta diz assim, que você terá a sua casa, mas ela não será sua, porque ela estará como que hipotecada a Roma, porque Roma tirou o mundo da crise e o mundo, os países, consequentemente, ficaram em dívida. Então, todas as coisas estão caminhando. Por isso, quando nós vemos o crente tão apegado com as coisas naturais, isso é preocupante.
Vamos trabalhar, vamos colher, vamos plantar, vamos edificar, se for possível, vamos, mas não vamos ter o nosso coração apegado a isso. Vamos ter o nosso coração apegado a Cristo e a certeza de que, se o arrebatamento for agora, não há nada que me prenda. Eu estou livre para subir. Falhas não te prenderão, porque falhas não é incredulidade. Falhas são consequências de seres humanos, mas quando digo falhas, é aquela atitude que você tropeça e já se arrepende, já pede perdão. Mas o erro é aquela questão enraizada na vida da pessoa, que domina sobre ela. Isso tirará muitos do arrebatamento. E o espírito da era, por exemplo, minhas irmãs, com o amor de Deus no meu coração, eu digo a vocês, o espírito feminista tirará muitas irmãs do arrebatamento. Porque esse é o espírito propagado na era em que vivemos, porque é a era dos direitos, é a era da mulher. E o profeta diz que é o tempo da mulher. E você vê que os direitos que elas querem são direitos maiores do que os dos próprios homens. E quando acham que querem direitos iguais, já estão querendo direitos fora do seu direito, porque o homem, por direção de Deus, tem uma posição acima. E não importa o quanto se escabelem ou deixem de se escabelar, esse é o programa de Deus. E todas as santas mulheres de Deus, elas terão prazer de ficar no seu lugar, ao lado do seu esposo, honrando, amando e ensinando suas filhas que essa é a posição de uma verdadeira cristã. Então não deixa que o espírito da era jamais domine sobre sua vida. Um pai me disse outro dia que, conversando com sua filha, preocupado ao ver, porque no colégio se propaga muito, e vocês, irmãs que são professoras, tenham cuidado para não serem militantes de espíritos de Satanás que vêm através do ensino. Ensina a matéria que tem que ensinar, mas não entra em questões. E esse irmão preocupado com a sua menina, conversando, e ela ali demonstrando a situação desse feminismo, e ele citou as Escrituras, e ela se mantendo, ele disse: filha, então a Bíblia é machista? Sim. Sim. Por quê? Porque a Bíblia não apoia. E como fica o coração de um pai ao ver alguém que não é uma desviada, não é uma pessoa fora da igreja, mas se vê que esse espírito vem pressionando nossas crianças, nossos adolescentes, e o Espírito Santo não pode comungar, conviver com espíritos contrários a ele. Por isso, vamos ser cordeiros. Amém? Vamos ser cordeiros. Agora, isso, quando se volta ao homem, ele está imune de qualquer... Não, ele tem que ter também a posição do homem que a Bíblia chama como homem de Deus. Responsável, cheio do amor, da graça, da compreensão e da responsabilidade. Amando vossa esposa como Cristo ama a igreja. Agora, quando você vê um homem pisando, humilhando, ele está fora da sua posição. E não há lugar para o Espírito Santo num tipo de espírito como esse. A pomba, ela veio sobre o cordeiro, porque o cordeiro tem a mesma natureza, é compatível. A pomba não desceu e não desceria sobre um bode. Por isso o Espírito Santo desce sobre cordeiros, sobre cordeiras, sobre homens, sobre mulheres que têm a natureza de Cristo e que vive por esta fé e que não permite que o espírito da era
seja a modernidade, seja a vaidade, seja lá o que for que esse espírito de Sodoma esteja por aí ventilando e propagando, fique você com o velho evangelho. Não sabemos se Deus, pela sua misericórdia, vai prorrogar um pouco mais pela sua longanimidade. Mas ai de nós, se Deus prorrogar. Ai de nós, eu digo, porque teremos que lutar muito, porque os espíritos estarão cada vez mais intrometidos entre o povo e a situação cada vez mais difícil. Mas se tivermos que lutar, vamos lutar como valentes soldados da cruz, nem que fique 2 ou 3, mas fique você. Tenha você no teu coração, eu ficarei pelo evangelho, eu ficarei pela velha cruz, eu ficarei pelos velhos costumes. Mesmo que todos me tenham por pessoa delinquente, por alguém ultrapassado, eu me manterei ao lado da palavra. Irmã, nunca se envergonhe de suas vestes santas e corretas. Nunca se envergonhe. Irmão, nunca se envergonhe da sua posição de um homem honesto, correto, santo, de olhar santo e puro, porque é esses que Deus espera e é esses que subirão no arrebatamento. Então, igreja, os tempos são difíceis, são tempos decisivos, são tempos de mostrar a qualidade das sementes. Vamos nos colocar de pé e que Deus nos ajude a ter o Espírito Santo para poder nos conduzir pela linha do Espírito. Porque o Espírito Santo, uma vez nos conduzindo, jamais vamos falhar. E se você sente-se em algum momento induzido a alguma tendência moderna, pede a Deus por libertação e diga: eu quero ficar, Senhor, ao lado do velho evangelho. Amém? Lucas capítulo 2, verso 8, do verso 8 ao 19. Eu quero continuar na mesma linha do que falamos quarta-feira no culto de oração. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 19. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de alegria, de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria
guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Precioso Deus, Pai Celestial, esta é a Tua palavra bendita. Pedimos que o Senhor vivifique ela e fale conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar nesta noite sobre o tema ponto de referência. Estava observando no dicionário, entre tantas qualidades que se atribui à palavra referência, algumas delas se referem a lugar, endereço, data ou acontecimento que serve como referência. E no meu caso aqui da nossa pregação, ponto de referência, referindo-se a alguma data ou um acontecimento nas nossas vidas que serve como referência para nós nos identificar e nos guiar por ela. Nós vemos, irmãos, que sempre, quando olhamos para os personagens da Bíblia, eles tiveram seus momentos de preparação e seus momentos de provar aquilo que haviam aprendido. Eles tiveram que ter uma experiência com Deus, a qual, dali para frente, norteou a vida deles pelo resto da vida. Outros tiveram a oportunidade de ter essa experiência com Deus, mas, infelizmente, foram até uma parte e pararam ali. E a falta de continuar e chegar a essa experiência os levou mais tarde a um amargo fim, a um fim desastroso, a um fim que os levou a ficar fora do plano e do propósito de Deus. Quando olhamos Jesus reunindo e escolhendo seus discípulos, ele os instruiu por 3 anos e meio, ensinando a palavra, dizendo tudo o que eles deveriam fazer e viver. E na questão do conhecimento, eles já estavam aptos, porque eles sabiam. Pode ver que depois eles escreveram as Escrituras, escreveram os Evangelhos, e eles memorizavam bem cada ensino, o Sermão da Montanha, palavra por palavra que Jesus ensinou, porque eles não escreveram isso durante o sermão, eles escreveram depois. Então vocês vejam que eles sabiam tudo sobre os ensinamentos, mas faltava-lhes algo. E Jesus, após a sua ressurreição, ele disse a eles: agora vocês vão e fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, fiquem em Jerusalém até que vocês obtenham a vossa referência, até que vocês obtenham a vossa marca. E eles foram, e os que foram marcados, e o Pentecoste foi para eles o ponto de referência. O ponto de referência para eles não foi o Sermão da Montanha, onde eles aprenderam muito sobre a palavra. O ponto de referência para eles não foram as noites que eles conversaram sob a luz da fogueira, tendo companheirismo com Jesus. O ponto de referência para João não foi o se assentar próximo de Cristo e inclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus e ficar ali sentindo aquele suave amor que Jesus exalava. Aquilo foi tão bom para ele,
mas não era o ponto de referência para João. Só aquilo não faria com que João se tornasse um vencedor. Porque todas essas coisas eram para eles momentos com Deus, os quais nós temos nos cultos, durante os hinos. Deus vem, a presença do Espírito desce, nós sentimos às vezes nossa pele arrepiar, nós sentimos nosso coração, parece que vai saltar pela boca, nós sentimos, quem sabe, línguas estranhas sendo faladas, e tudo isso é maravilhoso. Mas não é o ponto de referência ainda que precisamos. Na mensagem onde penso que os pentecostais falharam, o profeta nos mostra que eles falharam quando eles receberam os dons e eles acharam que era tudo o que eles precisavam. E eles se fecharam ali e acabaram pisando nas Escrituras e saindo do caminho. Então, irmãos, o ponto de referência para a igreja primitiva foi o Pentecoste. Quando eles desceram dali, qualquer situação que eles enfrentassem pelo caminho, porque eu estou falando para você, irmão, que enfrenta tentações, lá no seu trabalho, lá no dia a dia, aqueles pensamentos errados, aquela pressão que vem como enxame de moscas, quando você vai mexer com a internet, parece que tu não vai suportar. Todas essas coisas serão vencidas quando você tiver um ponto de referência, para que nessas horas de pressões você possa voltar àquele ponto e então agarrar-se àquela experiência que te dará força para passar por cima daquilo e dizer: para trás de mim, Satanás. Quantas pessoas que estavam, vamos dizer, no fervor do culto, saíram animados, felizes, tiveram uma experiência maravilhosa, e parece que naquela hora você pode agarrar qualquer diabo que aparecer, você vai estraçalhar ele, você vai pisotear sobre ele, e logo ali na segunda-feira, você se sente humilhado por um espíritozinho bem pequenininho, que cruzou teu caminho e que você mentiu, ou que você deixou um mau testemunho por alguma atitude sua, e você se sente tão envergonhado e diz: meu Deus, eu estava tão animado, eu estava tão fervoroso, e parece que do nada tudo se foi. Está precisando você ir além de ter momentos com Deus. Está precisando você chegar àquela experiência experimentada com Deus que torna um ponto de referência na sua vida. Pode ver que eu estou falando um ponto de referência, porque existem pontos de momentos com Deus que são muitos, mas aquela experiência transformadora, ela é única na sua vida. Vejam Pedro bravo, vejam Pedro nervoso, vejam Pedro que usava bem a espada antes do Pentecoste. Mas vejam Pedro agora, depois do Pentecoste, sendo humilhado, sendo tentado, sendo amedrontado a negar a sua fé, mas ali estava ele ancorado, irmãos. É como você vê ali no mar as ondas furiosas e aqueles barquinhos que estão ali na praia e eles estão amarrados ali em algum local, e aquilo joga de um lado para o outro, mas ele não vai sair porque ele está amarrado num ponto. Há uma estaca onde ele está firmado, e se for em alto mar, ele tem uma âncora que desce até as profundezas das águas e o segura. E pode, irmãos, o vento soprar do jeito que queira, e ele ficará ali, porque tem uma âncora.
Essa âncora, irmãos, é o ponto de referência que você precisa ter. Mas isso necessita, irmão, um querer e um lutar. Você tem que olhar e dizer: Deus, eu não quero ser somente um crente da Igreja da Mensagem na Rua Cristo Redentor, número 96, membro do pastor Febrônio. Eu quero ser um crente que faz parte do corpo de Cristo, que cultua ali na Rua Cristo Redentor. É isso, irmãos, e não temos tempo para perder. Precisamos querer, precisamos lutar. Olha a história de Amrão, pai de Moisés. Os dias eram difíceis para eles. As situações eram complicadas, cada dia pior. O faraó mais enfurecido, os carrascos mais malvados, e a profecia de libertação mais longe aos olhos deles. Mas toda noite, disse o profeta na mensagem Ensinamentos de Moisés, toda noite Amrão chegava em casa, às vezes vertendo sangue do seu lombo, cansado, e ele subia o sótãozinho da sua casinha, e Joquebede, sua esposa, dizia: Amrão, meu esposo, o que você vai fazer? Eu vou orar. Mas hoje, vai descansar, eu fiz aqui uma comidinha boa para você, que você gosta, come, vai dormir, descansar, amanhã o dia é puxado. Não, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso clamar a Deus pelo libertador. E o profeta diz que Joquebede dizia: mas Amrão, deixa que os mais jovens façam isso, você já está velho. Ele dizia assim: e se eles não fizerem? Eu preciso fazer. E isso não foi um dia, não foi um mês, nem um ano. Foi uma luta. Mas chegou o dia, igreja, que o profeta diz que Amrão estava ali buscando e de repente ele viu uma luz que entrou no seu quarto. E o anjo do Senhor disse: Deus tem ouvido a sua oração. E Deus vos dará através de vocês um menino que será o libertador de Israel. Oh, irmãos, o profeta disse que no outro dia ele estava no trabalho e ali estavam todos os escravos, e vocês sabem como eles trabalhavam, né? Lentos, cansados, amassando barro, alcançando para o outro tijolo. De vez em quando apurava um pouco o passo, quando o laço pegava, quando o carrasco saía, eles voltavam a estar mais calmos, porque o dia era longo, eles não aguentariam mesmo um trabalho rápido. Mas disse o profeta que naquela manhã Amrão estava lá, feliz, cantando, e jogava o tijolo, e ninguém conseguia vencer ele, e ele dizia: vai outro tijolo, vai outro. E alguém dos escravos disse: o que aconteceu contigo, Amrão? Ele disse: o Senhor enviará o libertador para nós. Aí o colega disse: libertador? Libertação só se for a morte, meu irmão. E Amrão tentou explicar e disse: deixa para lá, não vou te explicar, você não entende disso. E não entendia mesmo, porque só entendia daquilo quem tinha uma experiência como ele, quem teve um ponto de referência como ele. Agora, me acompanha aqui, irmãos. Você acha, ali foi a vitória, ali foi o início das grandes lutas para Amrão. Porque ele teve que passar por momentos. A vitória te levará, irmãos, a momentos de lutas, mas cada luta faz você subir um degrau a mais. Foi momento de júbilo, de palmas, de alegria, mas daqui a pouco Joquebede chega e diz: Amrão, eu estou grávida. E o que veio como uma flecha na mente dele: o decreto do rei.
todo menino vai ser morto. Como faremos com o nosso filho? Porque as provas vêm aqui. Mas, irmãos, isso não abalava e não abalou Arão, porque ele tinha um ponto de referência, a experiência que ele havia tido com Deus. E quando ele sentia-se indo para um lado de abalo emocional, ele voltava-se ao ponto de referência e logo começava a assobiar e a cantar e dizer: tudo vai bem, Deus está no controle, aleluias! Mas Deus não poderia dar essa promessa a Arão, sem que ele tivesse esse ponto de referência, porque ele não suportaria as pressões. Quando o menino nasceu, a parteira olhou e disse: ai meu Deus, coitadinho, mais um menino que será jogado aos crocodilos. Arão, quem sabe lá da sala, ouviu e disse: meu filho para crocodilo não. Joquebede disse: não, meu filho não. Como assim? As parteiras diziam. É decreto do rei, nenhuma criança conseguiu escapar. Mas eles tinham um ponto de referência. Eles não sabiam explicar, irmãos. É disso que eu estou dizendo a vocês. E em nome de Jesus, que Deus faça nós entender. Teremos lutas, pressões, opressões, mas tenha esse ponto de referência que te manterá calmo e tranquilo. E eles criaram o menino e eles por 3 meses conseguiram esconder a criança. De vez em quando o profeta disse que as bruxas do rei, elas vinham ali e olha, nós soubemos que vocês tiveram um menino, cadê ele? Procuravam para lá, para cá, não achavam. Mas com 3 meses, Arão disse: não tem mais como nós esconder. Algo tem que ser feito. Eu estou orando a Deus para que Deus nos diga. E Joquebede, crendo na experiência do seu esposo, sabia, Deus falará a ele algo. Mas ela não esperava que fosse da forma que foi. Às vezes a tua vitória, irmãos, vem por um jeito que você não espera. Mas é ali que Deus vai te dar a vitória. É por aquele meio, parece tão errado, tão difícil, que virá o grande triunfo de Deus sobre sua vida. E um certo dia Arão chega do serviço feliz e disse: Joquebede, tem uma saída para a questão do nosso filho. O que será? Nós vamos nos desfazer dele. Ela disse: o quê? Nós nos desfazer do nosso filho? Você parece pior do que o rei? Onde é que se viu? Aí ele disse: se nós manter ele conosco, nós perderemos. Mas se nós nos desfizer dele e entregar a Deus, Deus terá. É o que Jesus disse: aquele que tenta manter a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde para si sua vida, ganhá-la-á. E então ela, crendo que seu esposo era dirigido por Deus, disse: ok, como vai ser? Nós vamos colocar ele no rio Nilo. Rio Nilo. Um rio que estava gordo, cheio de crocodilos gordos de comer crianças que o rei jogava. Mas foi ali que o Espírito Santo conduziu. E ele fez aquela cesta de juncos, colocou Moisésinho dentro, fechou a tampinha e largou no rio. E naquela hora, lá no céu, Deus no seu trono assentado disse: Miguel, vem cá. Miguel veio correndo. Deus disse: dê uma olhadinha lá na terra. Eu ainda tenho alguém que crê em minha palavra. Eu ainda tenho alguém que confia em mim, Miguel. Gabriel, vem cá. E Deus começou a falar e disse: faz o seguinte, Miguel, arruma para mim 10.000 anjos, coloca eles todos alinhados do lado do rio Nilo. E Miguel, meio curioso, disse: e o senhor vai fazer o quê? Eu ficarei na ponta de lá esperando ele chegar. Aleluias!
É isso, irmãos. Você vai caminhando e parece não ver Deus na tua batalha, mas Ele está lá na ponta do corredor para te esperar, para te receber, para te dar a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Ao teu lado vai os anjos, e Ele te espera lá para te receber e te dar a recompensa. E o que aconteceu? Deus driblou o diabo de tal forma que disse o profeta que fez com que o próprio diabo criasse Moisés. O diabo ali personificado no faraó. Faraó deu a sentença. Deus disse: você disse que vai matar toda criança, então agora você vai criar o Moisés. Você vai criar o libertador. Você vai dar comida para ele, vai dar estudo para ele, vai dar treinamento para ele, e ai de você se deixar alguma coisa acontecer com o menino. Irmãos, quando você confia em Deus, nem que o diabo tenha que trabalhar ao seu favor, mas que a tua vitória vai chegar, vai chegar. Por isso que você precisa é de um ponto de referência, porque nesses momentos, irmãos, de decisões, momentos de decisões na vida de Arão, ele tinha um ponto de referência. O dia que ele encontrou-se com o anjo, ele sabia: Deus cuidará. Deus disse: o libertador virá, será o seu filho, e Deus não pode falhar. Entende, irmãos? Então haverá momentos, Deus está nos advertindo, momentos de decisões, momentos de provações. Quem sabe a conta no banco estourada, a despensa vazia, você desempregado, você preocupada, irmã, chega ali e diz: aqui tem um emprego bom para ti, está aqui teu seu uniforme. Você olha, ali está a calça comprida. Mas você tem um ponto de referência, você não titubia, você não vai querer fazer negociação com Deus. Senhor, tu sabes que não está no meu coração, mas... Não, você diz: obrigado, amigo. Mas você não estava precisando do emprego? Sim, eu preciso do emprego, mas eu preciso muito mais de Deus comigo. Aleluias! E Deus sempre honrará um homem e uma mulher que se pauta pela verdade. Vem aquele moço todo sorridente, todo cheio de aparência, mas a moça diz assim: olha, até um bom candidato, mas não bate com as escrituras. Não andarão dois juntos se não estão em pleno acordo. Não é você tentar convertê-lo, não. Você fica com a verdade, você fica com a palavra. E você tendo esse ponto de referência, você vai passar pelo colegial, você vai passar pela faculdade, você vai passar pela pós, você vai passar por onde tiver que passar, e não vai manchar as suas vestes. Porque há um ponto de referência que te mantém. Há uma data, há um local, há uma estaca, um dia que recebeu o batismo do Espírito Santo. Não é só porque seu pai é da mensagem, diz que Deus enviou um profeta, que o batismo é em nome de Jesus, e você viu todo mundo fazendo isso e eu também vou me batizar. Não, mas você buscou e encontrou a Deus em um encontro secreto. Por isso, irmãos, precisamos disso. Moisés, esse libertador, depois cresceu ali, e ele logo soube que ele seria o libertador. Alguém falou para ele, a mãe mandou um recado, alguma coisa. Mas olha a mentalidade humana. Quem sabe quando ele ia para os treinamentos do exército, o faraó treinando ele para proteger o Egito, e ele pensando: eu vou vencer o Egito, com esses treinamentos que eu estou recebendo aqui. Mas não, irmãos, ele não venceu com treinamento humano. Ele teve que ir para o deserto, ele teve que queimar todos aqueles velhos preceitos que ele aprendeu no palácio. Mas quando ele estava ali achando que estava acabado, que não era nada, diante da sarça ardente, cuidando das suas ovelhas, viu uma sarça queimando e o fogo não consumia, e a sarça, e ele chega e vê que é algo sobrenatural.
E a voz disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. Oh, e eu te envio para libertar o meu povo lá do Egito. Ah, Senhor, como eu irei? Eu não sei falar isso e aquilo. Que tu tens na mão uma vara. Põe no chão, ela transformou-se em cobra. Põe sua mão no seio, ele colocou, ela ficou leprosa. Coloca outra vez, colocou, a mão voltou a ser limpa. Vai, faz esses sinais. E ele agora vai. Chega ali, Deus me enviou para ser o vosso libertador. Qual é o sinal que tens, Moisés? Solta a vara no chão, ela se transforma em cobra. Faraó só faz, chama Janes e Jambres para mim. E lá vem aqueles feiticeiros narigudos. E quando chega ali a cobra, a vara de Moisés estava como na forma de cobra. Eles jogaram suas varinhas e elas viraram cobra também. Ah, se Moisés não tivesse um ponto de referência, irmãos, ele iria dar no pé. É fugir para o deserto, vou fugir antes que eu seja morto, porque eu sei que Faraó sabe que eu fui ao deserto, e a hora que ele me reconhecer, ele vai me matar. Mas, irmãos, ele se manteve tranquilo, ele sabia, ele tinha um ponto de referência, um encontro na sarça ardente. Deus disse para mim fazer isso. Mas e essas varas? Eles fizeram virar cobras também? Eu não sei, mas Deus disse para mim fazer o que eu estou fazendo. E ele se manteve calmo, quieto. De repente a vara de Moisés foi, engoliu uma das cobrinhas, engoliu outra das cobrinhas, e ali estava Moisés se posicionando como um vitorioso. Quando ele chega diante do Mar Vermelho, a multidão gritando: Moisés, e agora, Moisés? Faraó vindo, o inimigo vindo, a poeira levantando. Oh, Moisés, não tinha sepultura suficiente para nos enterrar no Egito, para nos trazer para morrer aqui? Mas Moisés estava tranquilo, porque ele tinha um ponto de referência, a sarça ardente. Ele sabia, Deus está comigo, eu tive uma experiência com Ele, eu não sei o que fazer, eu não sei qual é a estratégia agora, se é voltar e enfrentar esse povo, enfrentar o exército com esse povo sem armas na mão, eu não sei, mas Deus me disse para estar aqui. De repente a voz disse: o que tens na mão, Moisés? Uma vara. Então fere as águas, Moisés. E Moisés feriu as águas e o mar se abriu. É assim que acontecerá com você, meu irmão. Só continue caminhando, mas esteja certo deste ponto de referência, desse encontro com Deus, dessa comunhão com Deus, de ter recebido o batismo do Espírito Santo. E para que isso aconteça, faça como Arão, pai de Moisés. Dia após dia, lá estava ele: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, cadê o libertador? Faça isso toda noite: Senhor, me dá o Espírito Santo. Venha ao culto: Senhor, eu sei que tu vais mover através da palavra esta noite, mas quando isso acontecer, vem sobre mim, sela-me com teu Espírito. E você vai pedindo, pedindo, pedindo. De repente chega o dia que acontece aquela mudança. Aleluias! Para alguns, algo sobrenatural acontece e ele sente ali no momento. Para outros, não percebem na hora, mas percebem no amanhã. Porque agora, quando veio o inimigo que esbofeteava ele, você simplesmente se põe sobre aquele inimigo e o vence. Vem outro que era acostumado a te judiar e agora você domina sobre ele e você diz: aconteceu. Aconteceu, eu fui selado, eu fui mudado, porque agora algo está dentro de mim que domina sobre o velho homem, domina sobre a velha natureza. Aleluias! Glória a Deus! Não há um padrão, não há um padrão para dizer: é assim que se recebe o Espírito Santo.
Cada um tem sua experiência que muda. E quando acontece é como a mulher que dá a luz ao menino. Não precisa dizer para ela, você deu a luz. Ela sabe muito bem que deu a luz. Não precisa dizer, você teve uma mudança de vida. Você sabe muito bem. Você sabe muito bem que algo aconteceu. Aleluias, vamos nos colocar de pé, irmãos. E que Deus nos ajude nesse tempo final. Busque esse ponto de referência na sua vida. Essa marca. Aleluias, como lemos aqui de Maria, nem chegamos a entrar no assunto de Maria, mas ela teve muitas lutas, mas a Bíblia diz que ela guardava tudo em seu coração. Oh, que luta para Maria, quando ela via Jesus na cruz, despido e nu, e o diabo vindo no ouvido dela e dizendo o quê? O anjo não disse que ele seria rei? Eu acho que o anjo mentiu para você, Maria. Mas a fé de Maria por nenhum momento, irmãos, vacilou. Porque ela tinha um ponto de referência, aonde ela levava todos os acontecimentos e comparava com aquele ponto de referência que havia em sua alma. E quando mesmo sem entender, ele era para ser rei, mas eu vejo ele sendo morto. Ela levava isso para o coração, para aquele ponto de referência. E ela só ouvia algo que dizia, tudo está bem, tudo está bem. É isso, irmãos, Deus não promete que você entenderá tudo. Mas Deus promete que nas horas difíceis, quando você levar aqueles assuntos complicados, você ouvirá uma voz dizendo, tudo vai bem. E a tua alma descansará, porque você sabe que Ele está no leme do barco. Ele está guiando, Ele está conduzindo, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, aleluia! Oh igreja, quando o nosso profeta perdeu sua esposa, ela ali, fria, no necrotério, morta, ele tinha orado e pedido e suplicado a Deus que não o levasse. E agora o doutor diz, Billy, Sharon também está morrendo e não tem volta para ela. Doutor, eu quero ver a minha filha. Não, tu não pode. Você vai pegar o vírus, levar para Billy Paul. Mas ele driblou ali o pessoal do hospital e foi até o quarto onde estava Sharon. E a dor era tão grande naquela criança que seus olhos se cruzavam. E ele chorando ali, soluçando diante de Deus, ele disse, Deus, por favor, não leve minha pequena Sharon. E quando ele disse isso, ele sentiu como que um lençol negro desceu entre ele e Deus. E ele disse, eu sabia que Deus tinha rejeitado a minha oração. E é nessas horas que o diabo vem. E o diabo veio como uma flecha no seu ouvido e disse, está vendo? Deus ama a todos, mas não ama você. Você fica até a meia-noite orando pelos enfermos e Deus cura. Mas orou pela sua esposa e Deus a levou. Agora você pede por a sua pequena inocente e Deus vira o rosto para você. Deus não te ama. O lado humano do profeta naquela hora tentou agir. E ele disse que algo veio nele para dizer, se Deus faz isso comigo, eu não o servirei mais. Mas quando ele pensou em dizer isso, a sua alma se conectou com o ponto de referência, com a experiência que ele tinha com Deus. E então ele arrancou força da alma e disse, Deus deu, Deus levou, louvado seja Deus. Ele olhou e disse, querida, eu te enterrarei nos braços da sua mãe. Oh irmãos, nada pode abalar a fé de um homem, de uma mulher que tem essa experiência com Deus.
Fale com Deus agora. Você deseja esse ponto de referência? Você sente que às vezes, quando é pressionado por alguma tentação, você não tem um ponto aonde agarrar e logo você se envolve? Você não quer falar para Ele agora e dizer: Senhor, Senhor, que seja hoje. Hoje eu quero encontrar contigo. Hoje eu quero encontrar esse ponto de referência. Eu quero encontrar o batismo do Espírito Santo, o selo na minha alma. Deus está aqui. Deus está aqui para tocar em você, meu irmão. Se eu pudesse fazer a obra por mim mesmo, eu iria um a um de vocês, tocando com minhas mãos e fazendo a obra. Eu não posso, mas Ele pode. Diga a Ele: Senhor, não te passes de mim. Muda o meu temperamento, Senhor. Muda meus olhos. Fale com Ele. Pode chorar, pode falar. Aquilo que você precisa acertar, já vem há longo tempo, não tens coragem. Diga: Deus, pega na minha mão e me leva para acertar aquilo, porque eu quero estar livre. Fale com Deus. Pode chorar, pode dizer. Eu sei que foi para ti a palavra esta noite. Deus não quer ver você sendo estapeado pelo diabo. Deus não quer ver você sendo esmurrado diariamente. Não, meu irmão. Oh, irmão, irmã, Deus não quer ver você com medo do futuro, não. Não, o futuro pertence a nós, a vitória pertence a nós. Eu não conheço o futuro, mas aquele que conhece o futuro está cuidando para mim, está cuidando para ti. Tudo vai bem, aleluias. Vou deixar você conversar com Ele. E Ele está ali bem do seu lado agora. Sim, bem juntinho de você. Conta tudo para Ele. Aleluias.